Eu vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você sabe como você se comunica? Você sabe qual é o seu estilo de comunicação? Passiva, agressiva, passivo-agressiva, assertiva? Já te disseram que você é grosseiro quando você fala? Ou que você não sabe dizer não? Você gostaria de ser mais assertivo, de ter uma comunicação mais corajosa, mas sem ferir a pessoa que está te ouvindo? Pode ser que você esteja se comunicando de uma forma agressiva, passiva ou passiva-agressiva e nem imagine isso. Hoje nós vamos conversar sobre os 4 estilos de comunicação. E no final desse vídeo, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários com qual estilo de comunicação você se identificou. Combinado? Mas antes da gente começar, ativa o sino das notificações para você continuar recebendo o meu conteúdo. Curte esse vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu peço isso tudo porque é importante para a plataforma entender que esse conteúdo aqui é relevante e para continuar te entregando conteúdo de qualidade. Eu preciso te dizer uma coisa: nem sempre a sua comunicação será passiva, agressiva, passiva-agressiva ou assertiva. Mas você só vai saber identificar isso se você tomar consciência que esses 4 estilos de comunicação existem e tomar consciência de como você se comunica. Tomar consciência da nossa comunicação é algo que ninguém nunca ensinou a gente a fazer. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar sobre tomar consciência da comunicação, mas é uma tarefa sua. Então vamos começar. O primeiro estilo de comunicação é a comunicação passiva. E aqui a gente pode associar como uma comunicação boba. Sabe aquela pessoa que parece boa, mas que no fundo é boba? Se comunica de uma forma passiva, aquela pessoa que não consegue expressar seus sentimentos, os pensamentos que tem, as ideias que tem. É aquela pessoa que não coloca um limite, não sabe dizer não. É aquela pessoa que se preocupa demais com a opinião dos outros, que busca validação o tempo inteiro, busca ser aceito o tempo inteiro. E aqui eu preciso fazer uma diferenciação. Todo ser humano busca ser aceito. Isso porque nós precisamos pertencer. Seja grupos, seja a nossa família. Eu falo muito isso no meu método para vencer o medo de falar em público, o método Império. A busca por aceitação, por pertencimento, é uma busca inconsciente, é uma busca instintiva. Mas aqui, quando eu falo de comunicação passiva, é uma busca desenfreada e que coloca o pertencimento, a aceitação, a validação acima de qualquer coisa. Normalmente, o passivo é aquela pessoa que vai ficar noiada se o outro discordar dela, mas não com raiva. Ela vai ficar se achando a pior pessoa do mundo. Ela sacrifica a autenticidade dela em busca de uma aprovação. Eu costumo dizer que a pessoa que diz sim para todo mundo, ela diz não para ela mesma. E essa pessoa, ela pode ter sofrido algum trauma, pode carregar com ela alguma experiência negativa que deixou uma marca e que nem ela sabe que marca foi essa, que experiência que foi essa. É por isso que eu sempre digo, para comunicar de forma eficiente, não basta só dominar a técnica. Comunicação é de dentro para fora. Esse é o meu mantra. Precisamos entender o que aconteceu aí dentro de você e o porquê dessa necessidade excessiva de validação. Porque aqui na comunicação passiva tem uma evitação de risco. Mas é importante a gente entender que a gente corre risco o tempo inteiro. E que evitar conflito é uma ilusão, porque o conflito, ele sempre vai existir. Sempre vai haver conflito entre os seres humanos. Porque o conflito, ele é fonte criativa. Nós temos novas ideias através do conflito, novas percepções. Nós inovamos quando existe o conflito. Eu falo muito sobre esse tema quando eu abordo comunicação não violenta. E o problema da comunicação passiva é que isso pode contribuir para aparecer doença psicossomática, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Aqui também é importante diferenciar um comportamento passivo de um comportamento pacífico. O pacífico é a pessoa que vive a comunicação não violenta, mas ela sabe que o conflito vai existir e, se precisar se posicionar, ela vai se posicionar. O pacífico sabe dizer não, sabe colocar limite. Agora a gente vai falar de um outro estilo de comunicação, que é a comunicação agressiva. E para falar de uma forma mais informal, é aquela comunicação tóxica. Você já deve ter visto essa pessoa por aí, ou até você mesmo pode ser essa pessoa. Mesmo que não seja 100% do tempo. Essa pessoa que se comunica de uma forma agressiva, ela quer que a opinião dela se sobreponha a qualquer custo, não importa. Então ela critica, ela confronta das piores maneiras possíveis.
e literalmente ela vai impor o que ela quer às outras pessoas. Ela pode ser aquela pessoa que faz aqueles comentários que a gente chama de tóxicos, destrutivos, julga demais, julga os outros sem olhar para dentro de si, não tem autorresponsabilidade, sai acusando todo mundo. Ela pode ser aquela pessoa que diz que é muito sincera, que eu não levo o desaforo para casa, achando que é o máximo falar isso. Mas é como eu disse antes, o conflito, ele vai existir. A questão é como você vai lidar com ele. Se você vai lidar com o conflito de uma forma assertiva, sem precisar ofender ninguém, constranger as pessoas. O passivo, que eu já falei com vocês, normalmente, ou ele já tem uma consciência de que ele se comunica assim, ou quando eu abordo esse tema, ele toma consciência, logo quando entra em contato com uma aula dessa, ele pensa, nossa, eu me comunico assim. Mas o agressivo não. O agressivo normalmente ele nega, não sou agressivo. Só que por trás dessa agressividade pode ter uma falta de amor, uma arrogância que nada mais é que uma armadura para a insegurança que ele tem. Não se engane, por trás da arrogância, por trás da agressividade na comunicação, na maioria esmagadora das vezes, a gente tem uma insegurança disfarçada. A pessoa precisa colocar armadura, vestir armadura, para que ninguém e nem ela mesma entre em contato com as inseguranças que ela tem. É melhor repelir as pessoas e as opiniões contrárias para não entrar em contato com nada. E um dos grandes problemas da comunicação agressiva é quando essa pessoa lidera equipes. Ela deixa todos os seus liderados doentes pelo autoritarismo dela, pela falta de troca. Desse tipo de liderança, normalmente não se extrai coisas boas, porque não tem espaço para criar, não tem espaço para ser criativo, não tem espaço para ter uma troca saudável. E a pessoa que se comunica assim, ela também pode ter sofrido traumas. Pode replicar um comportamento da família dela. Ela pode usar isso como uma forma de defesa de algum abuso que ela tenha sofrido, que deixou uma marca, e ela continua replicando isso. Ela pode ser muito mais vulnerável do que você imagina. E se você se identifica com esse tipo de comunicação, presta atenção nessa frase. Aspas. Antes de falar, pergunte a si mesmo. É gentil? É necessário? É verdadeiro? Acrescenta alguma coisa ao silêncio? Fecha aspas. Vamos falar agora da comunicação passivo-agressiva. Essa é aquela pessoa que age com deboche, com uma ironia, que fala coisas em duplo sentido de uma forma mal intencionada, faz brincadeiras mais ofensivas. É a agressividade que a gente comentou antes, só que disfarçada de uma passividade. É uma raiva interna que essa pessoa tem, mas que ela se manifesta de outra forma, que não na agressividade propriamente dita. Essa pessoa, o passivo-agressivo, ele também pode ter sofrido traumas e normalmente se sente muito insegura para lidar com os outros. Então se utiliza dessa agressividade passiva. E por fim, a comunicação assertiva. Essa pessoa que se comunica de forma assertiva, ela soube lidar com seus traumas e se libertou das amarras. É a pessoa que vai se expressar de uma forma transparente, com respeito, com consideração ao sentimento, aos pensamentos dos outros, ao bem-estar das pessoas. A comunicação assertiva, ela se relaciona diretamente com a comunicação não violenta, que eu sempre falo aqui no canal. Não é ausência de conflito, é saber identificar o que te incomoda, expressar os seus sentimentos, ou seja, você tem que identificar também o sentimento que você sente, expressar isso de forma não violenta, identificar a necessidade que você tem a partir do que você sentiu e fazer pedidos para outra pessoa que sejam específicos e que sejam claros. É falar o que tem que ser falado, na hora certa, de maneira respeitosa e de maneira empática. É falar com clareza, é falar com objetividade, controlando as emoções, controlando o tom de voz, linguagem corporal, selecionando as melhores palavras para uma boa compreensão. É, antes de qualquer coisa, saber escutar a pessoa com quem você está conversando, com quem você está tendo conflito, com interesse nessa pessoa, com atenção. É a pessoa que sabe que ela aprende muito mais escutando o outro e sabe que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Aqui tem um ensinamento para você se você lida com cliente. Se você estiver atendendo um cliente que tem uma comunicação mais agressiva, antes de responder no mesmo tom, pensa no objetivo do seu trabalho, no objetivo da conversa. Aqui é preciso ter muito autocontrole, autorresponsabilidade sobre o que sai da sua boca. Dar o troco, pagar na mesma moeda, essas são atitudes infantis que revelam o que está dentro da pessoa. Lembra sempre que comunicação é de dentro para fora. E aqui eu trouxe para você o que pode estar por trás de cada estilo de comunicação.
Mas isso não significa que essas pessoas são vítimas, porque tiveram traumas. Não. Vocês sabem que um dos meus mantras aqui é autorresponsabilidade. Todos nós sofremos traumas, situações desagradáveis ao longo da nossa vida. Mas o importante é o que a gente faz com isso. E a gente não vai despejar em quem não tem nada a ver com isso. A gente não vai dar o troco, não vai pagar na mesma moeda. A forma como você se comunica é responsabilidade sua. O que você faz com isso? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. E até breve.